Meu nome é Nikos Dimas e nasci em uma pequena aldeia chamada Kalpaki, escondida nas montanhas ao norte da Grécia, quase na fronteira com a Albânia. Hoje sou um homem velho, com 62 anos, e até agora nunca contei a ninguém o que realmente aconteceu naquela época. Eu sei que muitos que ouvirem este relato não vão acreditar, mas aqueles que viveram em Kalpaki comigo durante aqueles anos sabem que é a verdade. Eu sou uma das últimas testemunhas vivas da maldição que assombrou nossa aldeia. Tudo começou em 1981. Eu tinha 19 anos na época e trabalhava nas colinas como pastor. A vida era simples em Kalpaki, com as montanhas nos cercando e as florestas denses protegendo a aldeia do resto do mundo. As lendas e histórias sobre criaturas sobrenaturais sempre fizeram parte do folclore local, mas ninguém realmente acreditava nelas. No entanto, naquele verão, tudo mudou. Um dia, um estranho apareceu na aldeia. Ele era um homem alto, com feições duras e olhos profundos que pareciam ver através de você. Ninguém sabia de onde ele veio, e ele não falava muito. Chamavam-no de o forasteiro. E ele ficou hospedado na casa de uma velha viúva, Maria. Ela era uma mulher solitária, e ninguém pensou muito nisso. O que ninguém sabia era que aquele homem trazia consigo uma escuridão que logo engoliria nossa aldeia. As primeiras mortes foram vistas como ataques de lobos. Nas semanas que se seguiram à chegada do forasteiro, ovelhas e cabras começaram a aparecer brutalmente mutiladas. Eu mesmo encontrei alguns dos meus animais com as tripas expostas e marcas de dentes tão grandes que pareciam impossíveis para um lobo comum. Meu pai, um homem prático, disse que era uma alcateia que provavelmente tinha subido das montanhas em busca de comida, mas algo em mim sabia que não era isso. Logo, não eram mais só os animais. A primeira pessoa desaparecida foi um jovem chamado Petros. Ele tinha 17 anos, e todos o conheciam como o garoto que saía para caçar sozinho. Uma manhã, ele saiu com seu rifle e nunca mais voltou. O corpo dele foi encontrado 3 dias depois, destroçado de uma forma que nenhum humano poderia ter feito. Os membros foram arrancados como galhos secos, e seus olhos haviam sido arrancados, deixando apenas buracos vazios e escuros. Foi aí que o medo começou a tomar conta da aldeia. À noite, as portas eram trancadas e janelas barradas com madeiras grossas. Ninguém saía após o anoitecer, e as conversas sussurradas nas tabernas falavam de uma besta. Alguns mais velhos, como minha avó, começaram a murmurar sobre uma velha maldição. Diziam que, em tempos antigos, criaturas que podiam tomar a forma de lobos gigantes assombravam as florestas ao redor de Kalpaki. Mas isso eram apenas histórias, até que eu vi com meus próprios olhos. Numa noite de agosto, tudo mudou para mim. Lembro-me claramente porque era uma noite sem lua, e o céu estava tão escuro que eu mal conseguia ver a minha própria mão. Eu estava ajudando meu pai a fechar o curral quando ouvimos um grito. Um grito que eu jamais esquecerei. Não era humano, mas também não parecia de um animal. Era um som gutural, como o rugido de algo primitivo, uma criatura nascida do pesadelo. Olhei para meu pai e vi o pavor em seus olhos. Ele pegou o rifle e me mandou correr para dentro de casa. Fiz o que ele disse, mas espreitei pela janela. Foi quando o sexto. Saindo das sombras da floresta, uma criatura imensa se arrastou até o curral. Não era um lobo comum, isso eu posso garantir. Ele andava em 2 patas, com uma postura grotesca e curvada, mas com uma velocidade e agilidade que nenhum humano poderia ter. A pele era uma mistura de pelos escuros e carne exposta, e seus olhos... Deus, aqueles olhos! Eram vermelhos como brasas, brilhando na escuridão. Eu me escondi, mal conseguindo respirar. Meu pai, corajoso como era, tentou atirar na coisa. Ele acertou, ouviu o som do tiro ecoar nas montanhas, mas a criatura mal se abalou. Ao invés disso, ela o atacou.
Eu assisti impotente enquanto a coisa arrancava meu pai do chão como se ele não pesasse nada. O som de ossos quebrando ainda me persegue nos sonhos até hoje. Na manhã seguinte, meu pai estava desaparecido, e no lugar onde ele foi atacado, só restavam manchas de sangue e o rifle quebrado. Foi a partir desse momento que a aldeia entrou em colapso. Mais pessoas começaram a desaparecer nas noites sem lua. Sempre havia sangue, rastros de arranhões nas portas e pegadas enormes no chão, mas nunca corpos. O forasteiro? Ele simplesmente desapareceu uma noite, sem deixar vestígios. Ninguém sabia se ele era a causa ou se fugiu do que ele próprio havia libertado. Algumas semanas depois, eu e um pequeno grupo de homens armados decidimos caçar a criatura. Subimos a colina até uma caverna que os mais velhos diziam ser amaldiçoada. Encontramos ossos humanos e de animais, empilhados como oferendas em um altar antigo. O cheiro de podridão era insuportável, mas não encontramos a criatura. A partir desse momento, comecei a perceber algo perturbador. A cada noite sem lua, a besta voltava, e com o tempo, comecei a notar que algo estava errado comigo. Minhas noites eram preenchidas por sonhos de sangue e carne, e acordei várias vezes com terra debaixo das unhas, como se eu tivesse cavado algo. Comecei a suspeitar de uma verdade que me apavorava. Talvez a maldição estivesse passando para mim. Deixei Calpac pouco tempo depois e nunca mais voltei. No entanto, as marcas do que aconteceu naquela aldeia nunca desapareceram. Até hoje, ainda tenho pesadelos. Pesadelos em que sinto o cheiro de carne fresca e o gosto metálico de sangue na boca. Nunca contei isso a ninguém, porque sei que a verdade é algo que ninguém está preparado para ouvir. Mas agora, quando a lua se esconde e a noite fica escura como breu, sinto algo acordando dentro de mim. E me pergunto se a maldição de Calpac realmente ficou nas montanhas ou se eu sou o último portador dela. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!